TV Câmara, Campinas. Lá voltamos ao vivo com a transmissão agora da 42ª audiência pública que acontece aqui na Câmara de Campinas e que vai discutir sobre os procedimentos para o licenciamento e controle ambiental em empreendimentos e atividades aqui em Campinas. A presidência dessa audiência é do vereador Luiz Carlos Rossini. Às 16h16 estamos abrindo a 42ª audiência pública promovida pela Câmara Municipal, esta através da Comissão de Meio Ambiente, para debater o projeto de lei complementar número 51/2015, processo 219.901, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 49, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades. Para debater e apresentar esse projeto de lei, nós contamos com a presença do secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nosso amigo, companheiro Rogério Menezes de Mello, também compondo a mesa, vereador André von Zuben, líderes de governo, e participando também dessa audiência pública os vereadores Zé Carlos, que também é membro da Comissão de Meio Ambiente, vereador professor Alberto, a quem agradecemos a presença. Gostaria também de registrar a presença do André Luiz, assessor do vereador Gesiel Silva, que também é membro da Comissão de Meio Ambiente, e a presença do Carlos Alexandre, que é presidente do CONDEMA. Então, feita a abertura, instalando a presente audiência, de pronto gostaria de passar a palavra ao secretário Rogério Menezes para que ele pudesse expor os objetivos desse projeto de lei. Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes no plenário, aqueles que nos assistem. Queria cumprimentar os senhores vereadores, inicialmente na pessoa do vereador Luiz Rossini, e a todos os membros da Comissão de Meio Ambiente desta casa, aos quais vereador André von Zuben, vereador Zé Carlos, vereador professor Alberto, aos quais eu faço um cumprimento especial, um agradecimento especial, enquanto secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por conta de que a comissão nunca esteve tão atuante e contribuindo tanto para o aperfeiçoamento da legislação municipal de meio ambiente. São inúmeros os projetos de lei que a gente tem tido a oportunidade de vir a esta Casa Legislativa, debater com os senhores e com contribuições significativas de alteração de redação, inclusive, de discussão de mérito, que faz a gente ficar muito satisfeito, porque é o trabalho bastante qualificado das comissões que faz com que a sociedade possa entender os objetivos e entender o rumo das políticas públicas do município, em especial, nesse caso, as políticas ambientais. O que nos traz hoje aqui, cumprimentar também o presidente do CONDEMA, Carlos Alexandre. O que nos traz aqui hoje, senhores, é a apreciação do PLC 51 de 2015, que trata da revisão das taxas de licenciamento ambiental. Este PLC ele tem o objetivo de alterar, de rever os anexos, o anexo, né, da Lei Complementar 49 de 20 de dezembro de 2013, e no seu anexo existe a sua fórmula de cálculo de valores para, no momento do licenciamento ambiental, se chegar aos valores aplicados em cada caso para o recolhimento à prefeitura para o processo de licenciamento ambiental. Ocorre que
Após a aplicação desses últimos anos, o licenciamento ambiental em Campinas vem sendo feito desde 2010, quando o vereador professor Alberto foi assinado o convênio com o Estado para a municipalização do licenciamento. Isso significa que nós temos 5 anos, né, desde 2010 até esse ano de 2015, de aplicação dos parâmetros do licenciamento ambiental. E isso fez com que os próprios técnicos da Secretaria do Verde começassem a apontar algumas distorções, comparassem os valores que em algumas situações apareciam com a aplicação das fórmulas em vigor, de cálculo de valores, e chegavam a valores muito díspares, com diferenças bem significativas, como a gente vai ter aqui a demonstração técnica, através do nosso Ricardo Caseta, que é economista e da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que coordenou o chamado GT, das taxas de licenciamento, que foi um grupo de trabalho técnico que foi instituído no âmbito da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. Então, esse grupo foi formado por 5 técnicos do licenciamento ambiental, e eles fizeram um trabalho matemático de simulações, aplicando a legislação em vigor, e comprovaram que realmente muitas das reclamações que nos chegavam faziam sentido. Haviam distorções em relação aos valores aprovados, aplicados pela CETESB, por exemplo, que é um referencial importante para nós. Então, a discrepância entre os valores da nossa fórmula prevista na lei do licenciamento aprovada lá atrás e os valores que são aplicados, por exemplo, para a CETESB, para vários casos, davam diferenças enormes. Então, a gente resolveu propor ao prefeito Jonas que a gente revisasse esses valores, fazendo simulações reais e partindo das críticas que vinham aparecendo, né? Por exemplo, para pessoas que às vezes tinham que fazer a supressão de algumas poucas árvores, pessoas humildes muitas vezes, de bairros da cidade, uma senhora que é proprietária de uma casa que tem algumas árvores no seu terreno, isso gerava valores altos. Então a gente quis fazer ao mesmo tempo que houvesse critérios objetivos. Quantos metros quadrados tem a construção? Qual é a complexidade, que fosse proporcional ao impacto ambiental gerado? Qual a complexidade da análise? Precisa de quantas horas dos técnicos da secretaria para fazer aquele licenciamento? Faz sentido, se você precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer um licenciamento e vai usar várias horas técnicas desses técnicos, que essas taxas para esses valores sejam maiores, né? E faz todo sentido também que a gente não, sob pena de levar as pessoas para a ilegalidade, a gente alivie os valores para aqueles casos simplórios, de poucas unidades de arborização, e que acaba penalizando um cidadão já muitas vezes socialmente fragilizado, de onerando excessivamente, tendo que pagar uma taxa elevada. Então, sempre na linha da coerência técnica, da proporcionalidade com o impacto, e da questão social foram os critérios que se utilizaram para essa revisão. Isso vai ficar muito bem demonstrado na apresentação do economista Ricardo Caseta, coordenador do grupo de trabalho. Outra observação geral, então, de caráter geral, para depois eu passar a palavra para o técnico. Nós tivemos o cuidado, vereador José Carlos, de fazer as simulações no modelinho matemático, considerando os últimos, que período que foi, Ricardo, de simulação? Julho de 2014 a julho de 2015. A gente pegou os licenciamentos de julho de 2014 a julho de 2015 e nós aplicamos o critério anterior, vereador André Van Zub, líder do governo, e o critério que está sendo proposto nesse PL, para que os senhores vereadores pudessem ter a noção do impacto disso em termos de uma possível redução de arrecadação a favor do Fundo de Meio Ambiente.
E aplicando todos os casos de licenciamentos ocorridos, a gente chegou num valor R$50 mil a menos, dentro de um valor o valor total de 500, quer dizer, um valor de R$550 mil, um valor de R$50 mil a menos. Significa alguma coisa? Significa. Mas para os ganhos que estão embutidos nessas alterações aqui, que são ganhos no nosso entendimento de justiça social, de equidade para os empreendedores, de avaliação do impacto ambiental que cada empreendimento tem, porque existiam alguns empreendimentos que não exigiam quase nada de horas técnicas, vereador Rossini, quase nada de hora técnica, que tinha um impacto muito pequeno e que pagava valores elevados. Então, a gente introduziu critérios aqui de justiça. Quanto maior o impacto do empreendimento, quanto maior a área construída, quanto maior a complexidade do empreendimento, que exige uma análise de equipe multidisciplinar, o valor a ser pago é maior. Mas nunca ultrapassando, a gente procurou equalizar isso para valores da CETESB como referência, para que fique meio que gravitando em torno do que a CETESB cobra nos empreendimentos. E tinham diferenças muito grandes. Depois vocês vão ver na apresentação do Ricardo, diferenças enormes entre o valor cobrado da CETESB e o valor cobrado pela Prefeitura. Então, a gente está fazendo justiça, tanto social quanto com critérios técnicos, balizando o cálculo das taxas realmente, tecnicamente, por proporcionalidade de dano, por proporcionalidade de área construída, e com isso a gente entrega um instrumento mais adequado para a gestão ambiental no município de Campinas. Com essas considerações, queria passar de imediato, se o vereador Rossini me permite, a manifestação do nosso Ricardo Caseta, que vai dar alguns exemplos que vão clarear essa introdução que eu fiz. Por enquanto, obrigado. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. Alô? Não? Alô? Agora sim. Obrigado, Rogério, pelas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação bastante técnica, na verdade pode até ser um pouco cansativa, porque é uma série de fórmulas matemáticas, enfim. Pretendo também não me alongar muito. Acho que o Rogério falou bem qual foi o contexto, né, dessa revisão dessas taxas. A apresentação é bastante, na parte de contexto, motivações, ela é bem rápida e a gente vai entrar direto mesmo nos resultados. Então, um pouco do que o Rogério falou, a legislação atual ela tinha algumas discrepâncias significativas que a gente foi percebendo ao longo de quase 2 anos de aplicação dos critérios vigentes, né? O licenciamento é municipalizado desde 2010, mas as atuais regras têm 2 anos. Então, um exemplo de uma discrepância, né? Um empreendimento imobiliário de uma metragem de 50 mil metros quadrados, se ele é vertical, se são prédios, a gente poderia chegar no valor de quase R$270 mil de taxa de análise, de taxa de uma licença ambiental. E se fosse um condomínio com a mesma metragem, só que horizontal, pela memória de cálculo, pelo cálculo que era feito, era só de R$8 mil. Então, é uma coisa que não fazia muito sentido. Quando foram definidos esses critérios, provavelmente não simularam adequadamente, eu julgo, e você não tem tanto impacto se for horizontal ou vertical, ou mais ainda, você não tem tanta dificuldade de analisar um empreendimento, né, que justificasse ser 20, 30 vezes um valor acima do que o outro. Então, são algumas dessas discrepâncias que motivaram a gente a fazer uma revisão geral de todas as taxas que o licenciamento ambiental aplica. E outra coisa que o Rogério também já pontuou, que houve, durante esse tempo, seguidas reclamações quanto às taxas cobradas, em alguns casos específicos, por exemplo, de pessoas físicas no corte de árvores isoladas, e que às vezes é uma pessoa que não tem muitas condições, ela já vai arcar com a remoção da árvore e ela também vai arcar com a compensação ambiental. Isso que é importante que fique claro. Quando a gente vai mostrar aqui a diminuição do valor cobrado para a remoção de árvores, de qualquer forma, para remover a árvore, se ela for autorizada, ela tem que ainda continuar, tem que fazer a compensação ambiental. Se for uma árvore exótica, são 15 mudas, se for uma nativa, são 25 mudas, e garantir durante 2 anos que aquela muda cresça e até feche o dossel.
Então, na verdade, é na compensação ambiental, é no TCA que vai ser firmado que existe essa justiça com relação ao indivíduo arbóreo que foi removido, e não necessariamente cobrar uma taxa proporcional ao número de árvores que estão sendo removidas, né? Do ponto de vista da análise técnica, não fazia sentido você cobrar por número de indivíduos que estão sendo removidos. A análise técnica não deveria ser pautada nisso. E no caso da CETESB também, aquelas atividades que tanto a CETESB como a gente no município licencia, a gente tinha alguns casos realmente grandes diferenças e existia bastante reclamação do mercado, que acho que fazia sentido, a gente fez uma análise bem crítica, fazia sentido se aproximar um pouco desses valores praticados. Então, aqui um slide só de como foi o processo. Na verdade, eu só coordenei um grupo, né? A equipe foi basicamente toda a equipe do licenciamento ambiental, os técnicos que fazem parte do licenciamento, e coordenadores e o diretor. Então, houve uma série de consultas a legislações, tanto da CETESB como municipais, de municípios que têm o licenciamento ambiental municipalizado. Então, foi um trabalho de alguns meses aí. E uma coisa que foi o grande mérito é simular, né? Não adianta chegar numa fórmula e esquecer de colocar casos reais ali. Tem que colocar. Não, imagina um empreendimento de tantos metros quadrados, imagina um shopping. Se um shopping vier licenciar, qual que é a metragem, qual que é a complexidade, qual é o potencial poluidor, pegar todos os parâmetros que a gente está usando na fórmula e fazer as devidas simulações para ver o resultado que isso dá. E acho que direto ir para os resultados para poder ver realmente o antes e o depois, né? Como é que eram os critérios anteriores, o que a gente está propondo e alguns exemplos para a gente ver casos práticos do resultado identificado. Então, por exemplo, no caso de empreendimentos imobiliários, que a gente chama de anexo 1, né, da nossa lei, nos critérios atuais, para emissão de licença prévia, existia não era nenhuma fórmula, né? Eram faixas. Então, se até tantos metros quadrados aplicava-se um valor, acima disso, numa outra faixa, e acima de 10 mil metros quadrados, um outro valor. E se fossem condomínios horizontais, era um valor fixo, não era um valor que, né, não era variável com relação à metragem do empreendimento. Para as outras duas licenças, são as próximas licenças, licença de instalação e de operação, existia uma fórmula que era proporcional à metragem, dependendo se era residencial unifamiliar, multifamiliar, comercial, enfim. E isso é o que está na nossa lei hoje, né, na Lei 49 de 2014. Os principais problemas que a gente percebeu com a aplicação dessas regras é que, primeiro, a gente não licencia residencial unifamiliar. Então, estava prevista a cobrança de uma taxa que a gente não tem, não precisa solicitar o licenciamento disso. Licença de instalação e de operação para residenciais multifamiliares, no caso de condomínios verticais, ficavam extremamente caros, extremamente. Então, a gente tem casos aqui, vocês vão ver, que aquele que a gente passou, que dava R$270 mil. Que não faz o menor sentido, não ficamos lá 5 técnicos durante 6 meses analisando, né? E também tinha distintas tipologias que, na análise dos técnicos, eram desnecessárias também. Se separar residencial de comercial, vertical de horizontal, para análise técnica não se justificava essas distinções e criava até uma complexidade da aplicação dos critérios, porque era um tipo de fórmula para cada situação, que não tem necessidade. A gente entendeu que uma única fórmula poderia ser feita para todas as situações. Então, para a licença prévia, 1.200 o fix, ou seja, tem uma parte que é fixa, e depois um fator vezes a área construída em metros quadrados. Então, no critério antigo, já se considerava a área construída do empreendimento, só que sem esse rigor aqui, sem essa construção que a gente está sugerindo agora. No caso da licença prévia, era um valor fixo, e agora a licença prévia, que é a análise mais complexa para se fazer em empreendimentos imobiliários, então a licença prévia é um valor mais alto. E o resto, a licença de instalação e de operação, são decorrentes da licença prévia, então são um valor proporcional a ela. No caso da LI, 70% da LP, e da LO, que é a licença de operação, 30% da LP. Então, essa é a fórmula que está no PLC 51.
A taxa, então, teria um piso, né, que são os 1.200 o fixo, e uma variação diretamente proporcional e linear em relação à área construída do empreendimento. E as análises mais simples, que são LI e LO, seriam mais baratas. O valor chegado com essa multiplicação seria um fixo? Por exemplo, 0,3. Isso. Acho que é importante deixar claro. Sim, sim. 1.200 o fixo, mais 0,3 da área construída. O resultado disso seria O FIC. Então, um exemplo aqui, comparando essas duas, o antes e o depois, o total das 3 licenças, porque não faz sentido a gente olhar as licenças individualmente, né? É só uma questão de tempo, de quando vai ter o desembolso do pagamento daquela licença. Então, o total das 3 licenças, num condomínio horizontal, no critério atual, seriam R$12.000. Se fosse comercial, seria R$56.000. Se fosse um residencial multifamiliar, R$92.000, né? Um condomínio, por exemplo. E a proposta é simplificar isso, e através de diversas simulações a gente viu que seria um montante razoável cobrar das 3 licenças R$20.000. Então, como que chega nisso? Tem a memória de cálculo, tem aquela fórmula e depende, então, basicamente, da metragem do empreendimento. Não tem nenhum outro fator que vai ser relevante aí no cálculo da fórmula. E um outro exemplo, um empreendimento um pouco maior, de 50.000 metros quadrados, de área construída. No critério atual, no que está hoje na lei, né, o total das 3 licenças, se for um condomínio horizontal, dava R$22.000, se fosse comercial, R$343.000 por 3 licenças ambientais, e no residencial multifamiliar, R$568.000, porque era basicamente um valor vezes o metro quadrado, e aí o metro é uma questão linear. Hoje, na proposta, independente se for horizontal, vertical, residencial ou comercial, é ter um cálculo só, que no resultado da aplicação dessa fórmula, o total das 3 licenças daria R$91.000. Para projetos de infraestrutura, os critérios atuais, eles consideravam o custo de implantação do empreendimento. Então, as licenças de instalação e de operação tinham como cálculo 0,5% do custo de implantação do empreendimento. E a licença prévia era um percentual desse valor. Então, o que a gente identificou de problemas na aplicação desses critérios, dessas fórmulas, é que não havia ponderação em termos de complexidade da análise. E, na verdade, na prática, a gente percebe que existe uma grande diferença. Tem muitos projetos simples, outros muito complexos, em que muita gente tem que se debruçar durante um longo tempo. Então, isso deveria ser um dos critérios. Nesse caso de projetos de infraestrutura, a complexidade de análise deveria ser um dos critérios, um dos fatores para o cálculo da taxa. E no caso de obras extremamente caras, mas não necessariamente complexas ou impactantes, as taxas seriam igualmente caras, porque a fórmula antigamente só levava em consideração o valor, o custo de implantação do empreendimento. A fórmula proposta para projetos de infraestrutura é que a LP ou LI, a taxa cobrada por essas licenças seria de 560 fix, mais um fator de complexidade, que tem uma tabela aqui, que separa as tipologias de empreendimentos, vezes a raiz do custo de implantação, ou seja, mantém a ideia de usar o custo de implantação como um fator para o cálculo da taxa, mas dá uma suavizada, não fica uma coisa linear, e então a gente tira a raiz e a gente dá uma suavizada aí nos valores, em obras muito caras, extremamente onerosas. Continua sendo mais alto, mas a taxas decrescentes, né? E que a LPLI é o que tem de mais complexidade na análise, depois a LO seria 30% do resultado dessa fórmula. Então, a taxa teria um piso e uma variação diretamente proporcional, porém não linear em relação ao custo do empreendimento. Haja visto não ser a única variável envolvida, né? O custo do empreendimento não é mais a única variável envolvida. E análises mais simples seriam mais baratas. Então, na hora de solicitar a licença de operação, você já tinha feito as grandes análises dentro da LP, da LI, e a LO seria só uma parcela do valor da LI. O fator de complexidade que eu falei, que pondera o resultado final,
é com relação à complexidade do empreendimento, né, do projeto de infraestrutura. Então, na verdade, esse é um fator de complexidade que ele funciona como um redutor do cálculo final. Então, empreendimentos considerados mais complexos, parques balneares, barramentos, arena esportiva, dutos, teriam fator 1, ou seja, não há nenhuma redução. É o valor do cálculo, do resultado do cálculo propriamente dito. E conforme vai diminuindo a complexidade da análise, haveria um redutor. Então, cemitérios, unidades de triagem de resíduos, subestação de energia, 0,8, viário em geral, linha férrea, canalização e desassoreamento, 0,6, e aí por diante, até chegar em 0,2 e, eventualmente, situações, tipologias que a gente não previu, teriam um fator médio aí de ponderação. Então, para exemplificar tudo isso que foi falado, né? Uma galeria de água pluvial, hoje, para se ter as 3 licenças, dependendo do valor, né, do custo dessa obra, porque pela fórmula você precisa saber quanto que é o custo da obra, então você teria um valor total das 3 licenças entre 1,7 e 11 mil reais, né, entre 2 mil e 11 mil reais. Na proposta, o total das 3 licenças orbitaria alguma coisa entre 4 mil e 4.500 reais, não teria tanta variação assim. Isso porque a gente tira a raiz do custo de implantação do empreendimento. Então, não varia tanto, né, o resultado final. No exemplo de uma linha de transmissão, por exemplo, que hoje se cobraria até 90 mil reais pelas 3 licenças, que a gente avalia que não existe muita complexidade na análise, nem tem grandes impactos, é uma coisa razoavelmente simples, só que pelo cálculo anterior, que leva-se em consideração, né, era 0,5% vezes o custo de implantação dessas obras é muito alto. Então, o valor era extremamente alto, mas não quer dizer que tinha uma análise muito complexa. Então, a gente percebe uma boa redução aí entre utilizar o cálculo antigo e atualizar os cálculos atuais. Uma arena esportiva, por exemplo, é uma situação que a gente não viu nesses últimos 2 anos, né? Não licenciamos nenhuma arena esportiva, mas se a gente fosse licenciar e sem mexer nessas taxas, eventualmente a gente poderia cobrar até 7 milhões de reais pelas 3 licenças ambientais, LP, LI e LO, para licenciar uma arena esportiva, porque o custo de uma arena esportiva é da ordem de bilhões de reais, pode chegar a bilhões. Então, para nós não fazia o menor sentido. Esse foi um dos motivos que a gente propôs a revisão disso, né? E na proposta, então, as 3 licenças ficariam alguma coisa entre 30 e 60 mil reais. Na área do verde, na verdade, são algumas atividades, algumas solicitações de licença com relação à remoção de indivíduos arbóreos ou, né, supressão de vegetação, intervenção em APP. Existia um cálculo que era proporcional a quantos indivíduos estava sendo removido ou a metragem da intervenção. O principal problema detectado é que o desembolso total, e isso foi o que levou a gente a recalcular isso, o desembolso total de corte de árvores isoladas tornava-se extremamente oneroso. Por quê? Para alguém solicitar a supressão de uma árvore, teria que pagar uma taxa, que é essa taxa que a gente está discutindo aqui, teria que pagar pela extração, dependendo do indivíduo, é uma extração cara, e ainda tem que fazer a compensação ambiental, que isso tem que fazer, isso não está sendo discutido aqui nessa revisão dessa lei. Quer dizer, a compensação ambiental continua rigorosa, os tais 15 ou 25 mudas e garantiu, né, a manutenção dela por 2 anos. Tal. E a gente achou que deveria manter o rigor de uma remoção de árvore na compensação, no TCA, e não cobrar uma taxa de análise do verde proporcional ao número de indivíduos. Para a gente não fazia muito sentido. Então, a taxa proposta é de um valor fixo, independente se está tirando 1 ou 1 milhão de árvores. Isso que fique claro, é uma taxa única. O valor da taxa de análise do verde é um valor único. Agora, a compensação vai ser totalmente proporcional ao número de indivíduos, ao tamanho da intervenção, metragem e tal. Aí faz toda a diferença se forem 1 ou 1 milhão de árvores. Se é que vai ser autorizado a remoção.
Então, seria apenas um valor fixo de 30 o FIX. Se for até 10 árvores, entraria no simplificado, 15 o FIX. E com supressão exclusiva de exóticas invasoras, que é um termo, né, usado, que são exóticas, não são do ambiente, invasoras que prejudicam o crescimento de outras árvores, R$0, ou seja, não se cobraria a taxa de análise do verde. Ainda assim, para remoção mesmo de exótica, mesmo de pinheiro, de eucalipto, de goiabeira, precisa se fazer a compensação, tudo isso continua, só não se cobraria a taxa. Então, como exemplo, corte de 8 árvores isoladas era 559, ficaria R$42. Corte de 20 árvores isoladas sairia 1.400, só a taxa de análise ficaria R$84. Quer dizer, tem todo aquele outro ônus ainda de fazer a remoção e de fazer a compensação ambiental. Supressão de 30 metros quadrados de vegetação, por exemplo. Então, no critério atual, dava R$2.000 só de taxa de análise. E na proposta, R$84. No suporte geológico, quer dizer, quando se solicita pedido para movimentação de terra, existia um valor fixo, de 280 fixo, mais ou menos R$800. O principal problema que a gente percebeu é que cobrar um valor único, né, sem levar em consideração a região, ou principalmente o volume movimentado de terra, não era o mais correto, né? Então, a gente propôs um componente variável na fórmula. A licença é o quê? É um fator vezes a raiz do volume movimentado em metros cúbicos, tudo isso em UFIC. Então, o que dá realmente a diferença, se vai pagar R$100 ou R$1.000, é o tanto de volume de terra movimentado que está sendo solicitado. Esse fator que a gente tem ali na fórmula é um fator que varia entre 2 e 3, simplesmente para distinguir se é dentro da APA de Campinas ou fora da APA de Campinas, da área de proteção ambiental. E para a licença de mineração, que quem emite a licença final é um órgão federal, mas que a gente emite um exame, um ETM, teria apenas um componente variável com relação à metragem da área de extração, o polígono da extração daquele recurso mineral. Então, dando os exemplos, a gente teria, por exemplo, 500 metros cúbicos de volume movimentado e, por exemplo, fora da APA. Então, no critério atual, hoje a gente cobraria R$800 por uma licença de movimentação. A pessoa quer fazer uma casa, precisa acertar o terreno. A gente cobraria, para analisar e para dar a licença, R$800. Na proposta, só R$125. Agora, para grandes empreendimentos, grandes movimentações de terra, e ainda se tiver a questão de ser dentro da APA, ou seja, 20.000 metros cúbicos de volume movimentado, no critério atual, os mesmos 780 que aquele de 500 metros cúbicos movimentou. Na proposta, passa de R$1.000, R$1.000 e R$1.100. Então, comparando quem movimenta 500 ou quem movimenta 20.000, seria uma diferença praticamente de 10 para 1, né, na diferença de taxas. Essa é a justiça que a gente quis promover. E no caso de uma extração de areia, de 80.000 metros quadrados, por exemplo, que antes não era cobrado, mas a gente tem que analisar, tem que emitir, tem que se debruçar sobre isso, mas é uma coisa simples, a gente cobraria R$ 79 na proposta. E, por último, as atividades poluidoras, são atividades que têm o potencial poluidor, né, indústrias e tal, que são as atividades que a CETESB também licencia. Nos critérios atuais, teria que, para a licença de instalação e operação, aí teria uma memória de cálculo, né, que levava em consideração a área envolvida no licenciamento. Né, você tira a raiz da área e multiplica por um fator e soma com 560 fixo. Esse é o critério atual que tem hoje. Para a licença prévia desse empreendimento, seria um fator, 30% do resultado dessa fórmula. Os principais problemas detectados é que não considerava o fator de poluição, né, apenas a área construída, e também que havia muitas críticas ao se comparar as taxas com a CETESB, principalmente quando da renovação da licença de operação, que não havia nenhum tipo de desconto. A CETESB concedia um desconto quando da renovação da licença de operação,
e nos nossos critérios não tinha nenhum tipo de desconto. A gente propõe, então, que para tirar a licença de operação, o LP com LI junto com LI, desculpa, aqui tem uma falha. A fórmula de cima é só LO, tá? É o que está no PL aí de vocês, só na hora de eu montar a apresentação. Então, para tirar a licença de operação, seria 560 o FIX, mais 11 vezes o W, 11 é uma constante, W é o fator de complexidade, que é o mesmo fator que a CETESB usa, a gente resolveu cravar com os valores dela, vezes a raiz da área, que já era considerado na fórmula antiga a raiz da área. Aí sim, para tirar LI ou LP junto com LI, 50% do valor da LO, e a LP 30% da LO. Então, o fator W da fórmula é idêntico ao fator W da CETESB. Então, a taxa teria um piso e uma variação diretamente proporcional à área construída do empreendimento e ao seu potencial poluidor. Os resultados das simulações que a gente fez. Um empreendimento, por exemplo, de 300 metros quadrados, com um potencial poluidor de 1,5. No critério atual, ficaria quase R$8.000. Pela CETESB dava 5.300, na nossa proposta 5.400. Um empreendimento, por exemplo, de 5.000 metros quadrados de área, de potencial poluidor de 1,5, no critério atual, a soma das 3 licenças dava R$20.000, com a proposta R$11.000, que é o valor bem próximo do que dá o da CETESB. E, por exemplo, um outro empreendimento, aqui a gente vê que não teve muita alteração, que o objetivo não é só, né, carregar aos valores de algum outro órgão, mas ver se ficava justo. Um empreendimento de 5.000 metros quadrados de área com potencial poluidor maior. Hoje a CETESB já cobra R$19.000 e não teve muita diferença entre o que a gente cobrava e o que a gente cobraria agora com a aprovação dessa proposta de revisão das taxas. E a gente tem uma série de outros documentos que a gente emite no licenciamento e que a gente cobra por esses documentos, que não são necessariamente as licenças, né? LP, LI, LO. Então, a gente tem exames técnicos municipais, tem desmembramento de glebas, tem uma série de documentos. E aí aqui é uma tabela que mostra, vamos dizer assim, o antes e o depois, né? O valor atual e o valor proposto. Então, ETM para condomínios, manteria mais ou menos a mesma coisa, só subiria um pouquinho. ETM para loteamentos diminuiria um pouco. ETM para relatório preliminar de EIA-RIMA, para edificações e condomínios também reduziria um pouquinho, de 1.300 para 1.000. Desmembramento de glebas tinha um cálculo complexo, a gente acha que é uma análise simples, que não teria por que cobrar muito, a gente cobraria só 15 o FIX. ETM de RAP e de EIA-RIMA para obras de infraestrutura era um valor fixo, de 1.300 o fixo. A gente entende que pelo grau de complexidade de análise seria interessante amarrar isso com a LP, com o valor da LP. Então, seria 80% do valor da LP, o que desse no resultado da LP, 80% a gente cobraria do exame técnico municipal. Para obras de infraestrutura, dentro do licenciamento ambiental simplificado, reduziria de 560 para 100 o FIX. ETM para mineração e movimentação de terra reduziria bastante, porque a complexidade de análise é muito pequena. Para atividades poluidoras, manteria, já era baixo. A renovação da LO, que eu comentei que existia bastante crítica e a gente avaliou que faz sentido a gente mexer nisso. A gente deu, em vez de usar o mesmo preço da LO, a gente passou a sugerir 50% do valor da LO, desde que o interessado, o empreendedor, entre com a solicitação de renovação da LO com 120 dias de antecedência do vencimento. Certificado de dispensa de licenciamento cobrava-se 280 ao FIX, simplesmente para a gente dizer que está dispensado o licenciamento. Para a gente não fazia sentido. A gente está cobrando 15 o FIX, simplesmente um documento dizendo que não precisa licenciar, a gente vai cobrar 280 o FIX. Uma taxa de desarquivamento que não existia. Declarações, cobrava-se 80 o FIX por uma declaração, a gente acha que só faz sentido cobrar apenas 10 o FIX. Reimpressão de documentos também, valor baixo.
e taxa de alteração em documentos e uma taxa de fiscalização que, na prática, a gente nunca cobrou, que estava previsto na lei cobrar, e a gente passa a não existir mais essas taxas, né? Essa última, na verdade, foi prevista, não se cobra taxa de fiscalização. Bom, e era isso que eu tinha para falar, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, Ricardo Caseta, que coordenou o grupo técnico que propôs essas alterações nas taxas cobradas para análise de processo de licenciamento ambiental. Quero, antes de passar a palavra, registrar a presença do vereador Vinícius Gratti e do vereador Pastor Elias. Como é de praxe, após a apresentação, eu pergunto aos vereadores presentes se há algum questionamento. Eu só que gostaria de pedir ao secretário, porque há também uma alteração da lei que inclui, nesses processos de licenciamento, análise dos empreendimentos destinados à regularização fundiária de interesse social, né? O porquê dessa inclusão na lei e qual o benefício que isso traz para esses empreendimentos. A pergunta, na verdade, é assim: se esses empreendimentos antes eles não estavam sujeitos à análise da Secretaria Municipal do Verde, e agora eles compõem também o rol de empreendimentos que devem ser apreciados para licenciamento da Secretaria Municipal. Vereador Rossini, obrigado pela oportunidade. Ocorre, Rossini, que com o advento do novo Código Florestal Brasileiro e da lei federal, que eu aqui de cabeça não vou mencionar o número, que é a lei da Minha Casa Minha Vida, houve uma tendência de flexibilização, até em função do passivo ambiental e social existente associado à moradia, ao déficit de moradia nas cidades, da questão da regularização fundiária, que você tem-se o intuito, a nova legislação federal, de fortalecer a atuação dos municípios e de favorecer que os processos de regularização fundiária finalmente aconteçam, porque alguns aguardam décadas aí sem solução. Então, nesse sentido, a gente vem tomando iniciativas legislativas. Recentemente, um outro projeto de lei foi enviado a esta casa com o mesmo sentido, e tanto no processo de revisão da lei de licenciamento ambiental, do novo decreto de regulamentação da lei, quanto no projeto de lei recentemente enviado, que também busca favorecer e deixar clara a competência de âmbito municipal para que a Coab, junto com a Secretaria do Verde, trabalhe nos processos de regularização fundiária. Também agora, aproveitando a oportunidade da taxa, isso vem à baila, uma vez que o município caminha nesse sentido, de fortalecer e de enfrentar o passivo social ambiental, no sentido de melhorar a vida dessas famílias e de recuperar o meio ambiente, não numa visão estrita ambiental, mas uma visão socioambiental, sabendo que sim, sempre que necessário, que houver risco a essas populações, existe necessidade de remoção, mas existe uma boa vontade da área ambiental de se trabalhar com os ditames da lei federal, flexibilizando e permitindo que o passivo social seja enfrentado e considerado como é adequado para a solução desses problemas. Obrigado, secretário. Pergunto se alguém da plateia, do público, gostaria de fazer algum questionamento. Carlos Alexandre, presidente do Condema, se pudesse dirigir... Ali, pronto. Acho que é bom ficar ali para poder registrar. Boa tarde, senhores, senhor presidente da comissão, vereador Luiz
Carlos Rossini, vereador Von Zuben, secretário Rogério Menezes, o Caseta, que é nosso economista lá, técnico da secretaria, os presentes, boa tarde. Bom, num primeiro momento, o Conselho Municipal de Meio Ambiente enaltece a iniciativa, no sentido de que precisa se esclarecer para a sociedade a preocupação que a nova estrutura da Secretaria do Verde, que era necessária e solicitada há décadas pelo Conselho de Meio Ambiente, já buscava justamente o alinhamento do processo administrativo do licenciamento ambiental, que tinha esses confrontos constantes, né? O Conselho ele é tripartido, é formado também pelo setor empresarial, que trazia à baila do Conselho as incongruências em cobranças que não se justificavam. Mais importante de tudo é esclarecer que, na verdade, essas taxas que são recolhidas para o serviço público que é oferecido para a sociedade, ela tem dois fatores importantíssimos para a sociedade e para a cidade. O primeiro, de trazer a manutenção e a estruturação de uma equipe técnica que possa respaldar a legalidade dos projetos que o empreendedor e qualquer iniciativa empresarial tenha, e a própria iniciativa pública, né, tenha a intenção de se estabelecer no território municipal. Num segundo momento, criar uma diferenciação entre o que é taxa de estrutura, com uma equipe que vai avalizar, inclusive, o procedimento da licença que será concedida, dando legalidade e segurança jurídica para o empreendedor, para suas operações empresariais, mas, mais do que isso, não misturando com as compensações, com as mitigações e com as contrapartidas, que são outras esferas que a legislação ambiental impõe já ao empreendedor também, no sentido de trazer garantias de qualidade ambiental nas intervenções que nós cotidianamente temos aí nas cidades, né? Então, no primeiro momento, eu parabenizo, o Conselho vem acompanhando essas mudanças com um olhar bastante técnico também, ficamos felizes da agilidade do processo que se instalou dentro da Secretaria do Verde, do município de Campinas. Eu gostaria de fazer uma pergunta técnica, exatamente no ponto que o presidente levantou, no item 1.6, porque ele fala da inserção, senhor secretário, da questão da regularização fundiária, mas ele coloca 2 pontos e não traz nenhuma explanação de enquadramento. Então, ficou um hiato ali, eu não entendi. Ele está inserido na consideração e me traz uma preocupação, porque nós, ambientalistas, somos críticos do estratagema que se criou com esse Código Florestal, que, inclusive, tem 3 atos de inconstitucionalidade correndo no Supremo Tribunal, que amanhã ele pode ser derrubado, e aí o Código Florestal passa a vigorar o anterior, e aí essa interpretação, que é importante a visão dela, mas ela também modificaria, porque a gente tem uma preocupação, nós queremos regularizar as áreas, inserir as pessoas que estão naquela área preocupante, dar a segurança ambiental e a segurança também para as pessoas, porque geralmente essas áreas são áreas de risco de enchente ou áreas de risco de desabamento, então tem todo um critério, né? Então me preocupa muito isso, se a gente esse instrumento sendo colocado, ele não tem especificidade, porque ele pode ser também um instrumento que pode ser usado equivocadamente, futuramente, não estou falando que é o caso, mas a gente fica aí com um hiato que vamos considerar como regularização uma área que ela não teria condições de ser regularizada, em virtude de colocar em risco a população e o meio ambiente. Então, eu queria fazer essa pergunta especificamente nesse caso. E, para o Caseta, eu queria perguntar o seguinte, há por parte dos empresários também um questionamento, eu não sei se entrou no âmbito desse estudo aqui, Caseta, nós temos 4 esferas de anexos no licenciamento ambiental hoje, e há um questionamento muito grande por parte dos empresários que, em alguns momentos, ao invés de se fazer um comunique-se na fase dos anexos, está se indeferindo um encaminhamento que poderia ser um complemento de documentação, e aí o empresário está tendo que pagar 2 vezes taxas novamente de inserção de documentação. Há casos nesse sentido que foram colocadas para nós dentro do movimento empresarial,
e vieram ao CONDEMA perguntar algo a respeito. Eu queria entender se é o caso, inclusive, da pauta aqui. Se não for o caso da pauta, a gente pode discutir depois, mas eu deixo a pergunta. Obrigado e parabéns aí pela iniciativa da Comissão de Meio Ambiente. Obrigado. Para registro, né, quem fez o pronunciamento e questionamento é Carlos Alexandre, presidente do CONDEMA. Parece que existe... Quero perguntar se existe mais alguém que queira fazer alguma colocação. Se não... Marcelo Colutini. Já está indo, se dirigindo. Eu peço só para que se identifique, para ficar registrado aí nos anais dessa audiência pública. Boa tarde. Pois não, tem a palavra. Meu nome é Marcelo, eu sou diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Secov. A minha pergunta é a seguinte: como houve essa discrepância aí durante um período, né, em relação à cobrança dessas taxas, se essa nova legislação prevê alguma coisa aos empreendedores que efetuaram o pagamento dessas taxas a maior, se eles vão poder pedir a restituição, existe alguma coisa prevista nesse sentido? Obrigado, Marcelo. Então, a palavra agora para o secretário poder responder os questionamentos. Bom, como o questionamento do Marcelo Colutini é mais fácil do que o do Carlos Alexandre, eu vou começar por ele. Viu, Marcelo? O peixe que já foi pescado já era. Está na grelha. O melhor exemplo não é o do peixe pescado, porque nós somos ambientalistas e queremos os peixes nadando. Mas o fato é que a lei vigente se aplicou e as taxas foram recolhidas de acordo com a lei vigente. Os planos, o dinheiro do fundo, o dinheiro das taxas, até 2012, ela ia para o caixa único do município, não estavam sendo repassados para o Fundo de Meio Ambiente. Tanto que a gente tinha o fundo criado em 1998 e arrecadava um valor só de R$200 mil em conta corrente do fundo, e nenhum centavo aplicado até dezembro de 2012. Então, hoje, o Fundo do Meio Ambiente, ele é uma realidade e tem planos no valor de mais de 16 milhões e meio de ações já aprovadas e financiadas com o dinheiro do fundo. Então, se a gente retrocedesse no sentido de recalcular valores anteriormente pagos para devoluir, restituir, ainda que parcialmente, valores aos empreendedores, além de gerar um trabalho administrativo enorme na Secretaria do Verde para fazer essas revisões, essas devoluções, a gente estaria prejudicando os planos de trabalho já aprovados do PROAMB e que contam com esses recursos já em caixa, e que não é a única fonte, tem royalties de petróleo, royalties de recursos hídricos, mas também uma boa parte deles é receitas próprias provenientes das taxas de licenciamento ambiental. Então não está previsto nenhuma forma de restituição dos valores pagos na vigência da lei anterior. A partir do momento da publicação dessa lei, passam a vigorar novos valores, né, como foi demonstrado aqui. Então, essa é a resposta para o Marcelo Colutini. Em relação aos questionamentos do Carlos Alexandre, presidente do CONDEMA, né, a primeira questão da regularização fundiária, na verdade, o que se faz nessa lei é apenas harmonizar com a legislação federal e com as outras iniciativas legislativas, uma delas já avaliada por essa casa, que apontam no sentido do fortalecimento do município quando o assunto é regularização fundiária. Porque o assunto regularização fundiária, ele é um assunto diferenciado. Antes das mudanças federais da legislação federal, a regularização fundiária era um assunto extremamente delicado e continuará sendo, mas, enfim, porque quando se olha apenas pelo olhar ambiental, se chega a determinada conclusão. Aplica-se o Código Florestal, olha, aqui precisa ter tanto de área de APP e ponto final. Quando se olha só pelo olhar, muitas vezes, da questão social, se negligenciava um pouco a variável ambiental.
Então, o exercício que está se propondo, e a nova legislação federal permite isso, é aproximar as duas visões. Para usar uma simplificação, Carlos Alexandre, é achar o meio termo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto aos ambientalistas, nem tanto à visão social. Não é abrir mão de toda e qualquer recuperação ambiental nos processos de regularização fundiária, mas também entender que tem situações consolidadas e que as pessoas moram há 40, 45 anos, em áreas que são áreas de APP, mas você tem que pensar que a pessoa chegou a ocupar essa área de APP antes do Código Florestal de 1965. Então, eu tenho que entender que esse caso, não havendo risco de desmoronamento, é lógico que se há risco, as pessoas têm que ser removidas, né? Mas a gente tem que ter um olhar socioambiental para a questão da regularização fundiária, sob pena da gente não regularizar nada. E achar que, olha, porque eu radicalizei no tamanho da área de preservação permanente, eu vou continuar lá com as pessoas jogando esgoto in natura, com uma situação que você não pode chegar muitas vezes com infraestrutura, porque a lei não permite, e a gente condenaria uma parcela significativa da sociedade, né, ao abandono, né? Então, a gente tem que, como ambientalista, defender a recuperação das áreas de APP em áreas urbanas, mas conseguir ter o olhar de que existem áreas consolidadas, de que existe um passivo social, de que o esgoto precisa chegar na casa dessas famílias, de que a luz, né, que a gente tem uma série de direitos de cidadania que precisam chegar nessa família. E em nenhum momento a Secretaria do Verde, no processo de regularização fundiária, abrirá mão de apontar as áreas que são áreas de inundação, que são áreas sujeitas a escorregamento, que são áreas de risco e que colocam as famílias em risco. Claro que nessas áreas tem que se buscar a remoção, a retirada daquelas casas, daquelas estruturas, porque a gente não tem como garantir que ela seja segura a permanência das pessoas nessas áreas, principalmente considerando as mudanças climáticas que têm acontecido, que estão ocorrendo, com cada vez mais frequentes acontecimentos de intensidade elevada. Então, se trata disso, de continuar nesse processo de aproximação entre a visão puramente social e a visão puramente ambiental, para chegar na realidade, que é a visão socioambiental. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar, esse é o passivo que está lá fora, essa é a demanda que a sociedade nos apresenta, e a administração Jonas Donizete está tendo muita coragem de enfrentar essa discussão, que essa é uma discussão que precisa ser conduzida e nós precisamos começar a fazer regularização fundiária com essa visão intermediária. Pergunto se o Ricardo quer complementar alguma coisa. Até porque ele respondeu... Foi rápido, porque hoje nós temos um teto daqui a pouco. Ele respondeu parcial, mas eu acho que isso é uma demanda para a comissão, senhor presidente. Eu acho assim, eu entendi o secretário, e a minha fala foi no sentido de que o atual Código Florestal abriu um precedente na discussão de que o direito à terra, na questão dos direitos humanos, está garantido. Invasão de área de APP em área urbana hoje está sendo considerada, há um hiato aí jurídico onde eles estão sendo mais flexíveis nessa intenção. Eu entendo que nós temos toda a legislação que o senhor citou, mas minimamente ela deveria estar citada, então, porque você coloca 1.6, 2 pontos, mas não fala nada a respeito, só nesse sentido. Acho que a comissão, como é uma audiência pública, a título de sugestão, que a comissão se debruçasse nesse sentido de a legislação municipal ela deve ser mais restritiva nesse ponto, sempre é mais restritiva. Então, se nós apontarmos esse regramento, senhor secretário, só esse é o nosso intuito, seria muito interessante para que a gente tivesse salvaguarda na aplicabilidade da lei e amanhã ninguém dizer que não está ali, claro, na lei, qual é o regramento que o município está estabelecendo para aplicação da leitura da legislação, só nesse sentido. Talvez, presidente, considerando, se me permite, vereador Rossini, a Comissão de Meio Ambiente solicitar, junto com a nossa equipe técnica, acrescentar o considerando, explicitando essa questão da regularização fundiária, até porque a legislação federal tem recorte temporal, presidente. Sim.
tem recorte temporal. Então, não se trata de novas invasões em área de APP. Isso não é tolerado pela legislação ambiental em vigor. Se trata de áreas consolidadas, muitas vezes ocupadas, ainda que irregularmente, na época nem irregularmente, antes do Código Florestal Brasileiro de 65, que já foi recentemente revisto. Então, é disso que se trata. Existe na lei do novo Código Florestal um recorte temporal, que agora eu não me lembro... É dezembro de 2007. Dezembro de 2007, né, vereador Rossini? Obrigado, viu? Então, assim, se considera para essa flexibilização nos processos de regularização situações anteriores a essa data, e não posteriores. A partir do momento em que a legislação federal foi revista, continua sendo proibitivo invadir ou empreender em qualquer área de preservação permanente, entendida as áreas de proteção dos mananciais, de proteção dos rios. Então, isso tem que ficar bem claro. O que se quer é enfrentar o passivo do passado e continuar vigilante para que não hajam novos passivos para o futuro, mas a gente tem que ter a responsabilidade de inclusão social que a realidade nos impõe. Com licença, presidente, me permite? Claro, vereador. Até porque tem um pouco de experiência nessa área. Aqui, no caso do texto que está proposto, ele não se trata de licenciamento em áreas de APP. Tem uma outra lei que está se discutindo aqui na Câmara a respeito disso. Aí sim, esse tema é pertinente, essa colocação. No caso aqui, se trata de regularização fundiária de interesse social, que ocorre em várias áreas, não são só áreas de APP. Busca-se na lei, uma outra lei que tramita, não me recordo agora o número da tramitação, aí sim trata-se da licenciamento ambiental específico para a área de APP. Mas eu queria contribuir com mais uma outra informação para lembrar, além dessa questão do código que estabelece uma questão temporal, Campinas também tem uma lei que, a partir de 2001, não é permitido regularização de área nenhuma, mesmo que não seja área de preservação, não seja área que tenha alguma questão ambiental colocada. Ou seja, para se regularizar aqui em Campinas, seja qualquer área, seja área privada, área pública, só anterior a 2001. Então, nenhuma nova ocupação é passível de ser regularizada, seja por intermédio de discussão com a Secretaria do Verde, quando é o caso, e é importante que tenha, por isso que é bom que conste aqui, quando não. Então, só para contribuir aí com o debate. Obrigado, vereador André von Zuben. Bem, eu queria agradecer aí a presença do secretário Rogério Menezes, que expôs as justificativas da apresentação desse projeto de lei. Também agradecer e cumprimentar o Ricardo Caseta, economista da Secretaria, e pelo trabalho, pelo excelente trabalho, e que demonstra uma visão de buscar incorporar parâmetros técnicos, de acordo com a complexidade de análise do projeto, para a valoração das taxas a serem cobradas dos empreendedores, e buscando com isso o senso de justiça tributária ou fiscal, vamos dizer assim, cobrando mais para aquele que tem maior complexidade e, obviamente, não onerando pequenos projetos, como pelos exemplos mostra aí a divergência. Então, é um avanço no sentido de, inclusive, compreender os reclamos não apenas do setor empresarial, mas, inclusive, dos munícipes que eram sobretaxados e, muitas vezes, sem uma justificativa adequado. Quero agradecer a presença e a participação do vereador André von Zuben, líder de governo. Mencionar também e agradecer os vereadores que participaram dessa audiência pública, vereador Pastor Elias, vereador Vinícius Gratti, vereador professor Alberto, vereador Zé Carlos e o André Luiz, assessor do vereador Gesiel Silva. Então, às 17h19, damos por encerrada a 42ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde a todos, muito obrigado. Você acompanhou a 42ª audiência pública aqui da Câmara de Campinas, que discutiu o PLC 51 de 2015, que faz uma revisão das taxas de licenciamento ambiental e altera a lei de licenciamento e contrato ambiental para empreendimentos e atividades aqui em Campinas. Logo mais às 5h30 da tarde, você acompanha o jornal Câmara Notícia e, em seguida, a 74ª reunião ordinária. TV Câmara Campinas.